nossos vinhos. Nem sequer me perguntaram qual é que era a diferença entre os vinhos de mesa e os vinhos do Porto. Não deu tempo. Então, vamos começar pelo início. Nós aqui na Quinta fazemos a produção dos dois estilos de vinhos. Vocês já tiveram a oportunidade de beber alguns dos nossos vinhos, sim. E nesse caso, nós temos os trabalhadores na altura da vindima que estão a fazer o corta-uva. Depois de um dia de trabalho, têm de vir para aqui, para os lagares, para fazer a pisa. Normalmente estão 7, 10 pessoas em cada lagar para fazer esse mesmo trabalho. Eles têm de estar em linha, ombro com ombro, e têm de fazer 1, 2, esquerda, direita, por mais ou menos 2 horas. Coitados. Eu já fiz isso há muito tempo. Vai, então. É um bom exercício. E eu também, sim. E têm de o fazer por 2 horas. Têm de o fazer por 2 horas. Esta é a primeira fase, é a fase que nós chamamos corte. Temos uma segunda fase, que é a fase da liberdade. Eles aí continuam a pisar, mas desta vez individualmente, ao seu ritmo. Mas aí já têm música, já cantam. É aquela parte da diversão que é para não terem de se lembrar que no dia a seguir vão ter de repetir tudo novamente. Porque é muito trabalho num curto espaço de tempo. Eles têm de fazer o corta-uva e depois têm de vir para aqui para fazer a pisa. E tal como vos disse, fazemos a produção dos nossos vinhos de mesa e dos vinhos do Porto. Em ambos, temos as levaduras que convertem o açúcar em álcool. Nos vinhos de mesa não se sente a doçura, porque esses vinhos são mantidos aqui nos lagares 7 ou 8 dias e essa conversão do açúcar em álcool é levada até ao fim. Ou seja, a fermentação é levada até ao fim. Todos os dias temos de fazer a pisa daqui das uvas que estão no lagar. Porquê? Porque cria um manto com as películas e com as grainhas da uva e embaixo fica o mosto, que é o líquido. E de maneira que temos de remexer tudo, porque se não o fizermos, aí o vinho vai oxidar e já não vamos precisar dele porque ele já vai estar estragado. Por isso é que temos de fazer a cada 4 horas. Aqui a questão é que não temos essas pessoas para fazer esse trabalho, porque estão na vinha, tal como já vos disse, e temos as máquinas, como vocês viram ali no meio dos lagares, que acabam por retirar esse líquido por baixo e pô-lo por cima, no topo, para ir remexendo essas películas e essas grainhas com o vinho para não sofrer essa tal oxidação. Com os vinhos do Porto, acontece exatamente a mesma coisa. Temos de fazer a pisa, sim, durante de 4 em 4 horas, mas nesses vinhos nós queremos sentir o açúcar natural, que é proveniente da uva. E nesse sentido nós deixamos esses vinhos aqui nos lagares 2 a 4 dias, dependendo muito do estilo de vinho do Porto que se queira produzir. Mais doce ou menos doce. Se for mais doce, paramos a fermentação mais cedo. Se for menos doce, paramos a fermentação mais tarde, porque aí as levaduras vão continuar a converter o açúcar em álcool. Mas aqui, nós, como é que vamos fazer essa paragem da fermentação? Temos de adicionar uma aguardente vínica a 77% de álcool, sem cor, sem odor e sem sabor. As levaduras não conseguem continuar o seu trabalho, porque é um nível alcoólico tão elevado que não conseguem continuá-lo, e aí a fermentação para. E é por isso que temos esses vinhos do Porto tão docinhos, tão alcoólicos também. Aqui a questão é que nós não podemos fazer todos os vinhos do Porto que queremos, a quantidade, porque temos um instituto, o IVDP, Instituto do Vinho do Douro e do Porto, que regula e controla toda a nossa produção. Todos os anos eles nos dizem a quantidade de vinho do Porto que nós devemos produzir. Para essa quantidade temos de comprar a aguardente vínica. Essa aguardente compramos-la sempre em destilarias certificadas, tanto cá em Portugal como em Espanha. Quando esses vinhos estão prontos, não podemos produzir mais, mas temos as outras uvas. E é com as outras uvas que nós fazemos os nossos vinhos de mesa. Nesses daí não temos esse controle. No final, ficam sempre as moléculas e as grainhas lá em cima nos lagares, quando nós retiramos o vinho. E o que é que nós fazemos com elas? Antigamente, usava-se uma prensa manual, vocês deram conta que estava ali aquele ferro no meio, que era onde se punha essa prensa, onde o senhor tinha de estar ali a fazer pressão para retirar os restantes líquidos. Hoje em dia já não é preciso fazermos isso. Temos as prensas elétricas que o fazem. Então tiramos as películas e as grainhas de dentro dos lagares para essa prensa retira esses restantes líquidos, sim, e depois no final temos uma espécie de um bolo com essas películas e com essas grainhas que usamos para fertilizar os nossos solos. É verdade. Porquê que continuamos a fazer a pisa tradicional? É a maneira que nós achamos que dá mais qualidade ao nosso vinho. As grandes empresas, as grandes quintas, têm máquinas para fazer essa pisa, mas nem sempre essas máquinas são fiáveis. Essas máquinas têm um peso de um adulto de 70 kg e têm também uma película de silicone por baixo que é para replicar o pé. Essa máquina pode esmagar a uva e partir a grainha.
Se isso acontece, há saídas bem para o vinho. E não é isso que nós queremos. O pé tem a sensibilidade de esmagar e de não partir. E claro, aquele cheirinho a chulé vai fazer toda a diferença, não é? O álcool, né? E os pelos das pernas também, claro. Vais passar? Mas dá para passar, sim. Aqui. Olá. Estamos todos à tua espera. Oh, tem algum presente para mim? No, welcome. Oh, thank you. Well. Aqui, estamos na nossa cave. Antigamente era aqui que se armazenavam os vinhos do Porto. E eu, durante a explicação do Tawny, já vos disse que nos vinhos do Porto temos 4 famílias. Temos os brancos, os rosés, os Tawnys e os rubis. Agora, a grande moda é fazer-se cocktails com os vinhos do Porto. Vocês já ouviram falar nos portos tónicos? Sim. Sim, já experimentaram? Já. Já? Mata a sede. Diga? Mata a sede um bocadinho. O Porto tónico é como um gin tónico, mas é feito com o vinho do Porto branco, está bem? E nós nos vinhos do Porto branco temos várias categorias. Temos o extra seco, o meio seco, temos o doce e o muito doce. O muito doce é o lágrima. E porquê que esse é o mais doce? Porque temos de parar a sua fermentação logo no início. Queremos reter todo o açúcar natural que é proveniente da uva. Só para vocês terem uma ideia, esse vinho tem 130 gramas de açúcar por litro, enquanto que os outros portos têm mais ou menos 80. Por isso podem ver a diferença. Os vinhos do Porto Brancos e os rosés são armazenados nessas barricas daí. 3, 4 anos. Por isso é que são vinhos que são muito frutados, nota-se a madeira, claro, são muito refrescantes. Para além de darem ótimos cocktails, são excelentes aperitivos. Harmonizam muito bem com umas ameixas, com umas tâmaras secas, com salmão fumado, com presunto. Depois isso também vai depender muito do gosto de cada um, claro. E depois temos os Tawnys e temos os rubis. Já vos fiz a explicação dos Tawnys. E como já vos disse, esses dois estilos de vinho são feitos com uvas tintas. O método de armazenamento é que é diferente. Os Tawnys são armazenados nas pipas de 560 litros, assim como aquelas. E estes vinhos têm muito pouco espaço, muito contacto com a madeira, com o oxigênio, depois é por isso que ficam com aqueles sabores mais amadeirados, mais caramelizados, mais baunilhados também. E já vos expliquei que temos a indicação da idade, o 10, o 20, o 30, o 40 anos. Já com os rubis são armazenados nestes balseiros de maior dimensão. Muito espaço, pouco contacto com a madeira, com o oxigênio, depois é por isso que ficam aqueles sabores mais a frutos vermelhos, frutos silvestres, fruta preta madura. Nesses daí temos também várias classificações. Temos os rubis mais jovens, temos o LBV e temos o Vintage. O LBV, Late Bottle Vintage, é um vinho com muita qualidade, fica em estágio durante 5 anos e quando é engarrafado, ele é parcialmente filtrado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse vinho tem potencial para evoluir em garrafa, e nós podemos guardar uma garrafa dessas durante 20, 30 anos, mas ele só vai evoluir nos primeiros 15. Uma vez aberto, tem de ser bebido em 6 dias. Já o Vintage é o nosso rei. Não podemos fazer a sua produção todos os anos. Até dizemos que temos uma média. 2, 3 anos em cada 10 fazemos essa produção. Pode ser mais, pode ser menos. Estamos sempre dependentes do clima. Só fazemos este estilo de vinho quando temos produções de excelência. E estes vinhos daqui são armazenados aqui nos balseiros também durante 2 anos e quando são engarrafados não são filtrados. Ou seja, têm muito mais potencial para evoluir dentro da garrafa do que o LBV. Esses daí podemos guardá-los durante 50, 60, 70 anos que eles vão ficar cada vez melhores. É como as mulheres, não é? Isto é vintage ou colheita? Diga? É vintage ou colheita? Aqui normalmente é o Late Bottle Vintage e o Vintage. Sim, enquanto os Tawnys têm indicação da idade, e aí fazemos um perfil, acabamos por fazer a média de idades entre vários vinhos desse estilo, nos LBVs e nos Vintage, temos a indicação do ano em que as uvas foram colhidas e o vinho foi produzido. Sempre, sim. Ou seja, não podemos fazer essas misturas. É mesmo só vinho de determinado ano, sim. Mas aqui a questão é que, o que eu estava a dizer dos Vintage, podemos guardá-los durante muito tempo, uma vez abertos, têm de ser bebidos em 24, 48 horas. Perdem muito rapidamente a sua qualidade, sim. Para uns é um problema, para outros nem tanto, não é? Depende da perspectiva, sim. Mas nós quando queremos começar a comercializar um vinho, não é só engarrafar, pôr na prateleira e começar a vender. Nós temos o tal instituto, o IVDP,
e eles controlam a nossa produção e também são eles que classificam os nossos vinhos. Sempre que nós achamos que temos um vinho com alguma qualidade, enviamos o vinho para lá, eles fazem a análise e tanto podem aceitá-lo como rejeitá-lo. Se o rejeitarem, nós podemos misturá-lo com outros vinhos ou podemos usá-lo para a limpeza das barricas. Se eles aceitarem, o vinho pode se tornar um reserva, um LBV ou um vintage no ano excepcionalmente bom. O vinho que eles rejeitam, nós usamos para a limpeza das barricas, sim. Antigamente eram as crianças que faziam esse trabalho. Hoje em dia, ainda há quintas em que um adulto que o faz. Sempre que essa pessoa vai para dentro da barrica, tem de levar sempre uma vela consigo. Porque quando a vela se apaga, é sinal que o oxigênio acabou e essa pessoa tem de sair. Os mineiros continuam a usar os pássaros para controlar os níveis do oxigênio nas minas. Nós aqui usamos as velas. Usamos também o carvalho francês. Poderíamos usar o carvalho americano, mas o carvalho francês é aquele que dá mais qualidade aos nossos vinhos. Vocês já tiveram aquela sensação de casca de banana na língua? Determinados vinhos que beberam, não é? Não são essas as características que temos de dar aos nossos vinhos, porque o carvalho francês é muito mais compacto, acaba por dar uma outra elegância ao vinho, uns taninos mais suaves, por isso não são essas as características que os nossos vinhos têm. Claro que inicialmente, quando eles são muito jovens, sente-se um pouco isso, mas depois de 1, 2, 3 anos em garrafa, aí já vão começando a amaciar. Antigamente, os nossos vinhos eram enviados para as caves de Vila Nova de Gaia. Porquê? Não só porque era mais fácil de os exportar através de lá, mas por uma outra razão. Aqui no Douro costumamos dizer que temos 9 meses de inverno e 3 de inferno, porque é realmente quente. É verdade. Olha, isso é da autoria do filho de uma amiga nossa, para eu mandar o filho dela. É? Pronto. E tem razão, sim. Nós no verão temos temperaturas que, por exemplo, este verão, no Pinhão, que é cerca de 20 minutos daqui, às 11h30 da manhã, num dia estavam 47 graus. Já viram? É muito, muito quente, sim. E porquê que nós enviávamos os nossos vinhos também para lá, para as caves? Porque é um clima marítimo, é mais fresco. Nós aqui no Douro temos uma perda de 2% ao ano do nosso vinho. Não só porque a madeira absorve, mas também porque o vinho evapora. Os vinhos a serem enviados para lá, não havia essa perda por causa disso mesmo, por ser muito mais frescos. Aqui a questão é que hoje, para nós, Quinta da Pacheca, é muito dispendioso estarmos a enviar os vinhos para lá. Por isso é que temos uma outra cave aqui no Douro, que reúne todas as condições necessárias para nós mantermos aqui o vinho. Continuamos a ter alguma perda, claro, mas no final acaba por ser um benefício. Porque imaginem, temos um vinho numa barrica, vamos engarrafar, o vinho que vem a seguir vai ter uma outra qualidade, porque a madeira já absorveu todos os aromas, todos os sabores do vinho que já passou por lá. E assim sucessivamente. Um dia, quando não quisermos usar estas barricas, podemos sempre enviá-las para os países que comercializam o whisky, o rum ou até para armazenar vinagre balsâmico. Isso vai ter sempre utilidade. Tem alguma questão? Não está tudo esclarecido. Está? Só mostrei aquelas garrafinhas. Oh, já tem muitos anos. Então você não viu as teias de aranha lá? Já estão cheias de pó. Já tem, alguns deles muito provavelmente também já estão estragados. Não é? Portanto, Porquê é que o vinho, ao passo de 2 anos, o preço não diz e vai engarrafado? diga? Porquê é que o vintage de Porto, vintage, Sim. ao passo de 2, 3 anos, vai engarrafado? Onde eu tenho alguns que são 50 anos. Pronto, mas é assim, o senhor faz para si. Nós fazemos... Pronto, é só uma coisa só que eu queria saber. Nós Eu fazemos... estou a dizer porque a Quinta de Noval, tem com 50 anos e ao passo 50 anos engarrafa. Os vintage? O vintage. Tem a certeza? É o que ela está lá marcado na garrafa. De certeza? De certeza. Não era Tawny? Não é? Não era Tawny? Não, eu vi. O que está marcado é no rótulo da garrafa. O que está a garrafa é o vintage. E teve em estágio 50 anos? É o que eles lá dizem. Quanto é E que depois está custa? por 90 anos. Há pouco tempo eu vi de 94 anos. Sim. E você bebeu sozinho? 50 anos engarrafado no carvalho francês. Sim. E depois passado Pronto, mas é assim, eles têm mais estoque e podem guardar esses vinhos durante muitos anos. Não é? sendo assim. Enquanto que... Porque vinho, para mim, Sim. eu creio que eu sou não sou nada, mas vinho, se ficar na mãe, mais anos, o tal vinho Vai ficar melhor? Vai ficar melhor, obviamente. Claro que sim.
Claro que fica melhor, não é? Porque Mas aquela plata então vai estar em melhor. garrafa vai criar o sedimento, mas não Aquela vai estar plata com é a dos madeira. sete, não é? A madeira já tem Aquela plata é dos 7. Está a fazer o fato. 2,7, não é? 2,7 litros. Isto é aquelas coisas que a gente vê, não é? Mas não acredito em sei tudo. que andamos- Não acredito A não em ser que tudo andamos a em tudo comprar o que diz no agora, rótulo. Não digam. A não ser que sim. Não acredite em tudo o que lê nos rótulos. Vou-lhe já dizer. Mas digo uma coisa, não aqui, mas sei que elas que estão, que se vendem a 1.000, 1.000 e tal.